Oi gente, tudo bem? Eu vim fazer hoje um vídeo sobre quais os livros que eu li, na verdade qual livro, porque eu só li um, e qual livro que eu tô lendo e quais os livros que eu vou ler, tá? Então eu mostrei pra vocês no vídeo anterior o livro Professores do Carlos Gervasi, e eu mostrei pra vocês, acho que eu tava, não sei se tava no meio, coisa parecida. Bom, enfim, vamos lá. O livro Professores, ele fala sobre, basicamente não, é o tema central dele, né? É o tema do livro, é ética. Então ele vai falar sobre ética, tá? Eu vou tentar contar um pouquinho da história sem estragar a expectativa do livro, tá? Então, aqui na capa do livro a gente tem três personagens: o professor Maximiliano, o professor Eugênio e a professora Joana. O personagem principal desse livro é o professor Maximiliano, tá? A história gira em torno dele, ele é o personagem principal. O professor Eugênio, ele é importante na história, a professora Joana também, tá? São personagens secundários. Existem outros personagens também que a gente encontra dentro do livro, não aqui na capa, tá? Então, o que acontece? O que é a história? A história é sobre o professor Maximiliano, é sobre o envolvimento dele com uma aluna dele, tá? Menor de idade e virgem. Então, eles têm um relacionamento amoroso e tal. Então, o livro, ele gira em torno disso. E a ética, ela é colocada nesse meio. Tá? Se é ético o professor se envolver com uma aluna e tudo mais, além, né? Bom, primeira coisa é se é ético o professor se envolver com a aluna. Segunda coisa, é ético o professor se envolver com uma aluna menor de idade e virgem. Então, o livro, ele gira em torno dessa temática, tá? Existem umas partes interessantes no livro, até eu marquei uma só, eu tava no ônibus, né? Eu leio no ônibus. Aí eu até marquei aqui que eu gostei bastante, que fala realmente sobre ética, né? Porque chega uma parte lá do julgamento e tudo mais, que se vocês lerem vocês vão encontrar. E tem umas citações de autores mesmo, verdadeiros e tudo mais, sobre ética. Muito legal. Vou fazer algumas considerações minhas agora, tá? Minhas. Eu não sou escritora, tá? Eu sou uma leitora só, eu não sei escrever assim, né? Um romance. O livro mesmo, a história real, né? Aquela que você se empolga e começa a ler, querer ler mesmo o livro, ele só começa a partir do capítulo 6, tá? Gente, essa é uma opinião minha, tá? Por favor, não me critique. Se você ler o livro, você pode achar uma outra coisa, tá bom? O autor, se você ver que são capítulos grandes, tá, gente? Só abrindo parênteses, tem sumário, coisa que às vezes não encontra nos livros, né? Bom, não sei porque eu falei isso, mas tudo bem. Vamos lá. Você vê, desde o capítulo 1 até o capítulo 5, né, que aqui começa o capítulo 6, é tudo isso aqui. Então, tem bastante folha aqui, tá? Ele usa esses 5 primeiros capítulos, só para descrever. Então, ele conta a história do professor Maximiliano, a história do professor Eugênio, a história da professora Joana. Então, ele conta toda a história deles, né? E assim, eu, como leiga, eu não sou escritora, vou falar de novo, eu sou só leitora, tô dando a minha opinião aqui sobre o livro. Eu acho que o autor, ele poderia ter resumido isso daqui. Ele não precisava ter gasto 5 capítulos só para descrever. Mas assim, o livro é muito interessante, tá? O livro é legal, principalmente porque tem essa temática de ética e tal. Não é um livro... É um livro que você lê tranquilamente e tal, mas existem algumas partes que você realmente tem que parar, pensar e prestar atenção, né?
Principalmente quando chega na parte do julgamento. Você tem que parar, prestar atenção e tudo mais. Mas é um livro muito legal, tá? Teve um final legal. Não foi um final que você fala assim, putz, eu não acredito. Eu li o livro inteiro, né? Não gostei do final. Eu gostei do final. Acho que se o autor, não sei se é essa a opinião dele ou a vontade dele, eu acho que não sei. Tô aqui chutando, né? Ele poderia até dar continuidade no livro, tá? Então poderia ter Professores 1, Professores 2, perdão, se ele quiser, tá? O livro, quem não é professor pode ler? Lógico que pode, tá, gente? É um romance. Mas ele trata sobre professores, então esse ambiente que é mais familiar para um professor, né? Então o Maximiliano, ele dá aula numa faculdade, ele é professor de faculdade, ele dá aula numa faculdade, a faculdade chama Vera Cruz, no Rio Grande do Sul, tá? Inclusive o Carlos Gervásio, tá aqui, ele aqui, gente. Não sei se tá dando pra ver, acho que tá, assim, né? Ele é gaúcho, tá? Ele é de Porto Alegre e ele também é professor de jornalismo, que também se trata sobre jornalismo, esse livro, tá? Na PUC do Rio Grande do Sul. Lógico que ele ia escrever sobre o que ele conhece, né, gente? Então, assim, gostei bastante do livro, mesmo se ambientando nesse meio. Eu sou professora, então pra mim não tem problema. Se você não ligar ao meio acadêmico e tudo mais, não tem problema nenhum. Mas é um livro muito interessante, principalmente ligado nessa área de ética, tá? Então tá aí, uma leitura bem legal. O livro ele tem 492 páginas, tá bom? Bem legal. Eu já tinha comprado, eu comprei em novembro do ano passado, tá? Bom, aí é que eu tô lendo agora, que eu peguei pra ler. Eu ganhei, acho que eu mostrei pra vocês no vídeo das minhas comprinhas e dos meus presentes de Natal. Ele tá meio amassadinho porque eu tô levando na bolsa, tá? Eu ganhei a coleção do Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Galáxias, isso. Ele é sem orelha, que é edição econômica, e eu tô lendo ele, tá? Embora assim, eu li bem pouquinho, porque, eu não sei, eu acho que eu tava uma overdose de... Não sei se isso acontece com vocês, mas parece que, sei lá, tive uma overdose de leitura e essa semana eu não li. Essa semana eu não li nada. Eu tava muito cansada, não conseguia ler o livro. Ele ia comigo, mas eu não li. Mas tá bom. Eu li bem pouquinho, nem vou mostrar pra vocês, porque foi algumas páginas só. Então é do Douglas Adams, tá? E é da editora Arqueiro. Bom, então eu vou finalizar o mês, porque essa semana eu vou ler, e ele tá pra ler em uma semana, tá? Terminar o mês de março lendo o Guia do Mochileiro das Galáxias. Bom, nisso, o que aconteceu? O meu Julia parou. Eu não li mais. Óbvio, né? Porque professores eu queria terminar, porque tava naquela coisa e tal. Então eu não tava lendo. Então o tempo eu tinha me proposto a ler em casa à noite. Lembra que eu tinha falado pra vocês?